Ninguém imaginava. No meio da pandemia de Covid-19, as notícias sobre o novo coronavírus no Brasil cederam espaço para uma movimentação política pouco esperada. O nome mais popular do governo Bolsonaro pediu demissão hoje. O ex-juiz Sérgio Moro, que comandou a Lava Jato, disse que não teve carta branca para trabalhar no Ministério da Justiça. O juiz Sérgio Moro agora também é ex-ministro. Moro anunciou a saída do governo com palavras duras depois de mais uma queda de braço com o presidente Bolsonaro. O então ministro da Justiça, nome mais bem avaliado da atual gestão e com aprovação superior à do próprio presidente, oficializou sua saída do governo no dia 24 de abril. Eu vou começar a empacotar minhas coisas e vou providenciar aqui o meu encaminhamento da minha carta de demissão. Eu, infelizmente, não tenho como persistir com o compromisso que assumi sem que eu tenha condições de trabalho, sem que eu tenha condições de preservar a autonomia da Polícia Federal. Mas esse foi apenas o estopim de um embate que já vinha se desenhando silenciosamente em Brasília. Então, como o ex-juiz, que entrou no governo em posição de destaque e status de super-ministro, virou pivô da mais nova crise no Executivo Federal. O primeiro encontro entre Moro e Bolsonaro aconteceu no Aeroporto Internacional de Brasília em março de 2017. Bolsonaro, na época deputado federal, se dirigiu a uma câmera, orientou o autor da filmagem a captar sua aproximação e tentou começar uma conversa. Mas Moro apenas respondeu com um aceno rápido e, aparentemente, saiu sem falar nada. Ele praticamente me ignorou. A imprensa toda noticiou isso, dando descrédito à minha pessoa. Confesso que fiquei triste, porque ele era um ídolo para mim. Apesar do primeiro encontro pouco entusiasmante, alguns anos depois a relação do então juiz com o atual presidente iria se estreitar. Em novembro de 2018, cerca de um mês depois das eleições, Moro viajou ao Rio de Janeiro para se encontrar com o presidente eleito. A reunião foi acompanhada por Paulo Guedes, hoje ministro da Economia, responsável pela primeira sondagem de Moro ainda durante a campanha presidencial. No encontro, o ex-juiz da Lava Jato aceitou o convite e decidiu largar os 22 anos de magistratura para integrar o governo Bolsonaro. O nome foi celebrado por apoiadores do presidente e entusiastas da Operação Lava Jato, mas alguns meses depois, os primeiros sinais de conflito iriam começar a aflorar no governo. Em fevereiro, Moro revogou a nomeação da especialista em segurança pública Ilona Zabó, indicada por ele para o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária. A medida foi tomada após uma cobrança do presidente sobre o perfil da especialista, apontada por redes bolsonaristas como uma esquerdista. Parabéns, ministro, pela sua coragem de se desfazer desses agentes infiltrados. Todos esses amigos de ladrões, amigos de corruptos, amigos do Lula, amigos das Farc, amigos do Foro de São Paulo, todos esses querem entrando, se fazendo como quem não quer nada. Eu dei a advertência, talvez eu tenha até exagerado um pouco no tom, porque eu fiquei meio ofendido com a coisa na hora, mas evidentemente nada contra o senhor. Em agosto, mais uma queda de braço. Sem o conhecimento da cúpula da PF, Bolsonaro anunciou a troca do superintendente da instituição no Rio. Diante da reação negativa no interior do órgão federal, inclusive com ameaças de entrega de cargos, o presidente recuou. Mas alguns dias depois, a troca foi efetivada, com a aprovação de Moro. Se eu trocar hoje, qual é o problema? Está na lei. Eu que indico e não o Sérgio Moro. Também em agosto, Bolsonaro anunciou que iria transferir o Conselho de Controle de Atividades Financeiras do Ministério da Justiça para o Banco Central. Aliados do presidente vinham fazendo pressão pela demissão do então chefe da entidade, Roberto Leonel, nome que havia sido indicado por Moro. Leonel havia criticado uma decisão do presidente do STF, Dias Toffoli, que suspendia investigações baseadas em dados compartilhados pelo COAF sem autorização judicial. A decisão atendia a um pedido dos advogados do filho do presidente, Flávio Bolsonaro, suspeito de integrar um esquema de rachadinhas em seu antigo gabinete na Assembleia Legislativa do Rio. No dia 22, cerca de 8 meses antes da exoneração do diretor da PF se concretizar, Bolsonaro ameaçou pela primeira vez trocar a chefia da instituição.
No entanto, o presidente acabou desistindo da iniciativa após uma conversa com Moro. Em janeiro de 2020, os atritos se acirraram ainda mais. Bolsonaro cogitou recriar o Ministério da Segurança Pública. A ação tiraria poder do Ministério da Justiça, pasta comandada por Moro. Mas 2 dias depois, o presidente afirmou que descartou a ideia, já que, nas suas palavras, o Brasil está indo muito bem, a segurança pública, os números demonstram que estamos no caminho certo. E a minha máxima, né? Time que está ganhando não se mexe. O final dessa novela se concretizou em abril de 2020. No dia 23, Bolsonaro disse a Moro que pretendia demitir o diretor-geral da PF, Maurício Valeixo, concretizando a ameaça feita no ano anterior. Novamente, o ex-juiz se mostrou resistente à mudança e afirmou que iria se demitir da pasta caso a exoneração ocorresse. Na madrugada do dia seguinte, a decisão do presidente foi publicada no Diário Oficial, com sua assinatura e a de Moro. O ex-juiz afirmou que foi surpreendido e acusou Bolsonaro de forjar sua assinatura. Algumas horas depois da publicação no Diário Oficial, o ministro convocou uma coletiva. Com 6 minutos de atraso, abatido e cabisbaixo, Moro entrou pelo acesso direito do auditório Tancredo Neves do Palácio da Justiça para encerrar 478 dias de sua participação no governo. A cena contrastava com a euforia do final de 2018, quando o então juiz da Lava Jato desembarcou no condomínio de Bolsonaro na Barra da Tijuca para largar 22 anos de magistratura, aceitando emprestar seu nome e sua imagem ao governo recém-eleito.